Olá, meu nome é Laércio, eu sou aqui da Shenolã. Nós somos uma comunidade messiânica com raízes na fé hebraica. Nós não seguimos o judaísmo ortodoxo, nem a visão do judaísmo messiânico e nem a visão do judaísmo nazareno. Não é por nada. Nós optamos em seguir as escrituras sagradas como ela é. Bnei Mikrat, ou filhos das escrituras sagradas. Esse vídeo tem como objetivo esclarecer, principalmente para essas pessoas aqui no nosso país, no Brasil, que pertenciam às igrejas pentecostais, evangélicas, e descobriram que eles tinham ascendência judaica, ou talvez tivessem ascendência judaica, porque há uma grande dúvida com relação a isso. Um dos fatores que é utilizado é o sobrenome. Por exemplo, no meu caso, sobrenome de família: Gonçalves da Rocha Soares Nogueira Lima Oliveira. Esses sobrenomes fazem parte da minha família. E eles são sobrenomes também dados a cristãos novos ou judeus convertidos. Porém, a maioria desses nomes já existiam antes da Inquisição, que obrigou os judeus a se converterem ao catolicismo. Então, o sobrenome não é o suficiente para dizer que você tem ascendência judaica. Outro detalhe: o nosso país é miscigenado. Entre nós temos pessoas de várias partes do mundo, de vários países, de várias origens. Nós temos os indígenas, nós temos os africanos, e a maioria do povo brasileiro é miscigenada. Muitos sobrenomes judaicos foram adotados por escravos. E esses escravos, eles trouxeram esses sobrenomes porque eles eram escravos nas fazendas desses cristãos novos. Como eles não tinham sobrenomes, quando eles saíram dessas fazendas, eles trouxeram o sobrenome dos seus proprietários, vamos dizer assim, anteriores, né? Porque a escravidão é um absurdo, na minha opinião. Então, o sobrenome não é o suficiente. Porém, isso não quer dizer nada, porque há pelo menos 2.600 anos, o profeta Isaías, no capítulo 56, ele fala ao gentil que quiser se achegar a mim, a Jeová, né? Abraçar a minha aliança, guardar os meus sábados. Eu darei para você, gentil, um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno eu darei. Então essa história que eu preciso ter ascendência judaica ou israelita para ser salvo, isso aí é balela, isso não funciona. E interessante que o profeta Isaías diz assim: o nome que eu vou te dar é um nome melhor do que os filhos. Ou seja, pessoas estão preocupadas aí com sobrenomes pseudo-judaicos, quando o nome que Deus quer te dar é muito melhor que esse. O Apocalipse também fala que nós vamos receber uma pedrinha branca com o nome. Então, vamos tirar essa ideia da frente. Mas o tema principal desse vídeo é falar sobre o que é o judaísmo. Quando você faz pesquisas nas redes sociais, as informações que estão ali são equivocadas. Até o século II, praticamente, não existia nenhuma religião chamada judaísmo. Existiam seitas judaicas. Nesse nosso livro, Desmistificando o Judaísmo e suas Tradições Babilônicas, aqui nós trazemos algumas das seitas que existiam na época. E essas seitas que existiam na época, elas eram os fariseus. Os fariseus tinham várias facções. Existiam os zelotes, que eram fariseus também. Existiam os essênios. Existiam os betusianos, os herodianos, os sicários. Enfim, haviam um mar de seitas. Essa divisão que hoje existe na igreja cristã não é novidade. Entre os judeus era desta forma.
Os fariseus, eles eram os mais aguerridos e foram que mais perseguiram Yeshua e os seus discípulos. Nós vemos que Paulo, o maior perseguidor do povo judeu que seguia Yeshua, na verdade seu nome é Saulo, ele nunca foi Paulo. Paulo foi o nome que deram para tirar o nome Saul. Saul é o mesmo nome que era o nome do primeiro rei de Israel. Ele era fariseu e ele abandonou essa seita e começou a pregar o Messias. Muito bem. Com a destruição do templo em Jerusalém, não tendo mais como saquear o povo judeu, os romanos fizeram um acordo com os fariseus. Se os fariseus mantivessem a paz, eles reconheceriam os fariseus como a religião oficial, perseguiria aquelas seitas que não quisessem se unir aos fariseus, e assim aconteceu. Os saduceus, betusianos, herodianos, eles foram incorporados ao movimento farisaico, que adotou o nome agora de judaísmo. Os essênios foram exterminados. E o judaísmo agora toma uma força maior. Os rabinos dos fariseus começam a liderar. Com a destruição do templo, os saduceus, que eram os líderes religiosos, perdem o seu emprego, deixaram de ter influência e foram absorvidos pelos fariseus, que agora adotam o nome de judaísmo. Mas eram uma coxa de retalhos, porque havia séculos de divergência entre eles. As crenças dos saduceus eram uma, as crenças dos fariseus eram outra, as crenças dos betusianos eram outra, a crença dos herodianos eram outras. Os herodianos, eles eram helenizados. A visão deles era helenística. Então, não havia muita concordância, mas através da força e por terem sido expulsos de Israel, eles se submeteram. Aí foram morrendo, foram nascendo os filhos, foram se acostumando com aquele sistema religioso e a coisa foi tomando um corpo e foi passando séculos. No século IV, por volta do ano 350, mais ou menos, o último presidente do Sanedrim, do Sinédrio, foi Hilel. Não o antigo, Hilel II. E ele mudou o calendário judaico, que era baseado no surgimento da lua nova, até o ano 350, mais ou menos, da nossa era. Mas por que ele fez isso? Porque isso era os últimos laços que ligava o povo judeu a Israel. E aí ele colocou o calendário fixo, que era baseado em cálculos astronômicos que eles aprenderam lá na Babilônia. Desde a época da Babilônia, quando eles voltaram, eles faziam um comparativo entre o calendário fixo e o surgimento da lua nova. E o que acontece? Eles obrigaram agora que as pessoas abandonassem o surgimento da lua nova. Também a questão da lua nova apontava para o Messias. E eles não acreditavam no Messias profetizado pelos profetas do chamado Velho Testamento, ou da Bíblia hebraica. Eles acreditam, o judaísmo acredita que o Messias é um homem físico, natural, que vai surgir entre eles, vai ter um poder militar muito grande, um poder econômico muito grande e vai dominar o mundo. Eles não têm essa visão espiritual do Messias. Quando você abre as redes sociais, você diz, olha, o Messias está chegando, a novilha vermelha, e não sei o quê, o terceiro templo. Eles não estão esperando o Messias bíblico. Eles não estão esperando o Messias divino. Eles estão esperando um homem que o Apocalipse fala, né? O homem da iniquidade. Paulo fala do anticristo. João fala do anticristo.
É esse Messias. Então, não se iluda você quando você vê as manchetes, o rabino tal aceitou o Messias. Não é Yeshua. É o falso Messias que eles estão esperando. Mas vamos voltar ao que interessa. Então, com o passar dos anos, se acostumaram a seguir esse calendário. Porém, esse calendário, ele é impreciso. A maioria das festas bíblicas, que é um Shabá, muitas vezes não cai no dia baseado na lua nova. Como assim? Hoje, domingo, é o dia 1 do novo mês. Nós estamos indo para a festa das trombetas. No surgimento da lua nova, do primeiro dia do sétimo mês, é um Shabá, é o dia das trombetas. O que o judaísmo colocou no lugar? Rosh Hashanah, o ano novo. Por quê? Porque as trombetas anunciam a vinda do Messias divino. E se eu colocar o ano novo, as pessoas ficam ali, tudo, olha, o ano novo chegou, aquela coisa toda, e ofuscou a vinda do Messias. Não se esqueça que o judaísmo rejeita e renega até hoje Yeshua. Nas suas literaturas malignas, como o Talmud, fala que Yeshua era filho de uma prostituta, que Maria era uma prostituta que teve um relacionamento com um romano chamado Ben Pantera, e desse relacionamento nasceu um bastardo chamado Yeshua, que eles chamam de Yeshu. E eu vejo hoje pessoas que dizem acreditar em Yeshua, seguindo e dizendo: os nossos sábios falaram, os nossos sábios disseram. Porém, eles desconhecem os nossos sábios. E eu faço aqui um chamado para você, um desafio. Maimônides, que é o pai do judaísmo moderno, no século XII, foi ele que estruturou o chamado 613 Mandamentos, que não existe na Bíblia, e foi ele que escreveu o tratado Insurei Biá. Você encontra esse tratado no site rabad.org, que é o site oficial do judaísmo. E eu convido você a ler aquele tratado. E eu duvido que você vai ter coragem de chamar esses apóstatas de nossos sábios. Mas vamos ao que interessa. E desde o século II até o século VIII, os judeus ficaram subjugados a esse sistema religioso chamado de judaísmo. Não vamos entrar nem no misticismo, nem no ocultismo que é praticado. Vamos para a parte espiritual. Porém, no século VI surgiu os muçulmanos. E durante 200 anos eles guerrearam contra os romanos e contra as nações. Os romanos no século VI praticamente desapareceram. Perderam aquele poder. E no século VIII, quem comandava aquela região não era mais os romanos, eram os islâmicos. E no Egito, um califa que agora dominava, ele era muito amigo de um rabino líder do Egito. Naquela época, o islamismo e o judaísmo eram parceiros, não eram inimigos. Porém, esse rabino, ele não concordava com o calendário que era utilizado pelo judaísmo. E o que ele fez? Ele pediu apoio do califa e rompeu com o judaísmo. Porque se ele houvesse rompido sem o apoio do califa, ele teria sido morto pelos seus irmãos. E aí nasce o que ficou conhecido como caraítas. A palavra caraíta significa só a escritura. Os caraítas rejeitavam todas as escrituras que estavam fora da Torá. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, presta atenção, Deuteronômio 4, 2 diz assim: não acrescentem nada do que foi dado a vocês por Moisés, e não tirem nada.
Josué disse: tudo o que tinha que ser dito foi escrito. Esses apóstatas, líderes do judaísmo, criaram uma suposta lei oral que era para explicar como observar os mandamentos, sendo que é muito claro, não tem o que se explicar. A questão alimentar está óbvia, tem os nomes dos animais que se pode comer e os que não se pode, e as características. O sábado é um dia de descanso, está claro, está nítido. Então não havia necessidade de se especificar detalhes. E foram colocando peso sobre peso. E uma grande parcela do povo de Israel sempre rejeitou essas intromissões. Com o surgimento dos messiânicos e dos evangelhos e das cartas de Saulo e Paulo, como diz no Ocidente, eles resolveram pegar toda aquela lei oral, entre aspas, que eles criaram, e escrever. O Talmud, ele surge no século II, mas ele vai se firmar no século V da nossa era. E é no século VIII há essa divisão. O judaísmo ortodoxo continua com as suas transgressões, criando leis, tirando leis. Eles transferem o ano novo que está escrito na Torá, em Êxodo capítulo 12, versículo 2, onde Jeová diz: e este vos será o primeiro dos meses. Foi Deus que disse, foi Jeová que disse que o primeiro mês é o mês dos pães ázimos. Não é no meio do ano. Qual a lógica? Você celebrar o ano novo no meio do ano. Os apóstatas do judaísmo colocaram Rosh Hashanah no meio do ano para ofuscar a festa das trombetas. E os caraítas, então, agora reestabeleceram o calendário bíblico. O profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, ele disse o seguinte, que surgiria um poder maligno entre o povo de Israel, que mudaria o calendário e a data das festas bíblicas. O ano novo, que deveria ser no mês de Abib, eles transferiram para o 7º mês. A data do primeiro dia do mês, que é baseado na lua nova, como está em Gênesis, no capítulo 1, em Salmos, no capítulo 104, versículo 9, em Isaías 66, 23, e será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, e toda a carne deve vir me adorar. Eles aboliram tudo isso. Por isso que a Sheolã optou em seguir a visão caraíta, porque eles estão mais próximos da Torá do que o judaísmo apóstata. Porém, muitos dos caraítas não reconheceram em Yeshua, infelizmente. Então nós seguimos apenas a visão da Torá. Porém, nós incluímos os ensinos de Yeshua. E eu creio que esse vídeo ficou bem longo, peço até desculpas, mas eu creio que isso vai esclarecer para você que não siga a manada, siga as Escrituras Sagradas. Se você tiver dúvida, Deuteronômio 4:2, Êxodo 12:2, Isaías 66, 23, né? Salmos 104. Vamos lá, deixa eu pegar aqui para você conferir aqui. Vamos lá, Salmos 104. Olha o que diz o salmista. Fez a lua para marcar o tempo. Aí quando você vem aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo... Me perdi aqui. Gênesis capítulo 1,
versículo 14. Disse Deus: haja luzeiros na expansão do céu, para separar o dia e a noite e para marcar o tempo. Nós optamos em seguir a Bíblia. Nós não somos o dono da verdade. Mas o judaísmo apóstata não nos interessa. Se você chegou até aqui e viu que há alguma lógica nisso, estude a palavra. Se você já é inscrito nesse canal, deixe o seu like. Se você não gostou, o seu dislike, mas põe o seu comentário para nos ajudar a aperfeiçoar a nossa pesquisa. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você achou que esse vídeo é interessante, compartilhe com mais pessoas, para que essas pessoas possam, através dele, poder tomar uma decisão. Pare de seguir falsos líderes religiosos. João, em sua epístola, disse que muitos anticristos já estavam operando naquela época. E hoje está assim de anticristos. Na igreja evangélica, na igreja católica e especialmente nos movimentos messiânicos. Falsos roshins, ou roche, ou rabinos, como se quiser, se apresentam como líderes espirituais, mas são anticristos. Por isso, meus irmãos, não leve a mal essa minha colocação. É alertar você, para que você não seja a próxima vítima. Vou colocar na descrição do vídeo os textos bíblicos. Tire as suas conclusões. Shalom, shalom.